Estou de volta com o nosso Vida Melhor, com um assunto pra lá de interessante. Eu tenho certeza que você vai amar. Eu sei que muita gente sofre com dores nas articulações. Isso acaba interferindo no desempenho das atividades do dia a dia, né? Eu não estou falando do desempenho daquele atleta, do esportista. Eu estou falando de você, dona de casa, que precisa fazer suas coisas, que precisa ir no mercado, que precisa arrumar aqui e ali. Difícil trabalhar assim, né? Às vezes até mesmo um jovem que precisa estudar com qualidade e aí tá com dor, não consegue nem se concentrar. Bom, além disso, quando essa dor é crônica, geralmente até o nosso humor muda, até o nosso semblante muda, né? Isso prejudica muito as relações sociais. Agora, fica calmo, porque hoje a gente vai aprender que essa dor pode ser intensificada ou amenizada através do que a gente come. Ó, sério? Os alimentos podem ser grandes vilões ou nossos aliados. Eu quero que ele seja meu aliado sempre, então eu estou super sedenta por esse assunto para aprender com a nossa convidada, que é a doutora Márcia Tornavoy, médica clínica, nutróloga e homeopata. Seja muito bem-vinda. Uma alegria poder trazer esse assunto aqui. E você sabe, doutora, que a gente tem um WhatsApp e a gente está formando uma família nesse WhatsApp, né? E a gente divulgou ainda há pouco este assunto e várias pessoas já mandaram perguntas, já querem saber, já estão participando. Então tá aqui cheio de perguntas já, mas se você quiser mandar a sua, no 011 9 50 45 18 40. Fica à vontade. Então vamos lá. A alimentação de fato é um combustível, né? Com certeza. E ela está relacionada a tudo no nosso corpo. Está relacionada a tudo no nosso corpo. Os hábitos alimentares, eles têm que ter um cotidiano agradável e bom para o corpo poder metabolizar de forma adequada. Ah, e o microfone acho que não tá bom. Vou te pedir para falar de novo. Eu perguntei se os alimentos têm essa relação. Então, tem essa relação porque a maioria dos alimentos que a gente come, eles viram uma rotina. Você acaba comendo sempre as mesmas coisas, sempre do mesmo jeito. Muitas vezes a gente tem relação afetiva com alguns alimentos. Ah, porque a minha mãe fazia. Ah, porque desde criança eu como isso, eu como aquilo. E as pessoas às vezes não têm algum tipo de relação, né? Não faz a relação da evolução de uma dor, de uma coisa crônica, com um alimento que também é crônico, que você sempre come. Né? Porque existem alimentos inflamatórios? Existem alimentos que são pró-inflamatórios. Mas isso para todos? Ou um alimento que não faz bem para mim, pode ser que para você não Olha, aconteça alguns nada? alimentos são considerados pró-inflamatórios para todos, que é o caso, por exemplo, do açúcar em excesso, que é o caso, por exemplo, dos grãos, né? Dos laticínios. Eles são pró-inflamatórios para todos. Obviamente que existem sensibilidades, né? Você tem o que a gente chama na medicina de polimorfismo, que são coisas individuais. Você pode ter mais para um tipo de alimento do que para outro. E mesmo assim, você não vai fazer relação, porque se cronicamente você se alimenta das mesmas coisas, cronicamente o seu corpo vai criando processo inflamatório contra aquilo. Essa inflamação, que a gente chama de inflamação silenciosa, é uma inflamação que é do corpo como um todo. O processo imunológico nosso, ele reage criando anticorpos contra o que vem de fora. Então, vamos supor, uma bactéria, um vírus, um fungo, é natural que o corpo vai criar anticorpos e vai deletar, matar aquilo. Porém, o alimento, se você come cronicamente e ele vai causando uma inflamação crônica, o corpo também vai se habituando a criar uma inflamaçãozinha a todo instante. É como se você estivesse um pouquinho doente sempre. Essa inflamação, ela vai para vários lugares, né? Dependendo da sua tendência genética, dependendo da sua sensibilidade e muitas vezes vai para as articulações. Olha, então vamos falar dessas dores, vamos focar nas articulações, porque quando a gente fala de alimentos que não nos fazem bem, a gente também lembra das intolerâncias e está muito na moda falar que o glúten e a lactose fazem mal, mas aí a gente relaciona ao estufamento da barriga, as alergias respiratórias. Agora, ligar e fazer essa relação com as articulações, para mim é uma novidade e por isso que a gente realmente quer aprender. Que alimentos possivelmente possam ser prejudiciais para as articulações? Então, como eu falei, normalmente o açúcar, de um modo geral, né? Muito doce, muito açúcar, os excessos, né? E os laticínios e os grãos, em especial os grãos que contêm glúten.
Mas por que, né, essa coisa do glúten agora e todo mundo fala desse glúten? A questão não é somente o glúten, a questão é que as farinhas, de modo geral, elas também criam processo inflamatório, porque imediatamente quando você come ou uma farinha branca com muito pão, muito arroz e tudo aquilo, quando entra no organismo, ele se transforma num açúcar também. E ele ajuda nessa questão da inflamação. Por quê? Porque o corpo vai identificar aquilo como um excesso. Tanto na parte que a gente chama de glicação, que é uma maneira do corpo pegar essa glicose em excesso, esse açúcar em excesso, e transformar em alguma coisa para ser eliminado. Então ele oxida aquilo, ele vai também para as articulações, quanto essa coisa do próprio sistema imunológico tentar se defender e criar anticorpos. E muitas vezes esses anticorpos também vão para as articulações. E existe algum teste para a gente saber se faria mal para a gente o glúten, a lactose ou não? De forma geral, seria interessante que todo mundo consumisse menos ou não consumisse? Então, de um modo geral, como essa coisa do teste às vezes é muito caro e as pessoas, os convênios às vezes não pagam, os testes, existe sim teste de intolerância para especificar o IgG, que é a intolerância alimentar tardia, de vários alimentos. Pode ser feito, é bastante interessante, porque tem muita gente que tem uma intolerância para outras coisas, por exemplo, para o ovo, por exemplo, para carne vermelha, por exemplo, para alguns feijões, e a pessoa não sabe. Então, especificamente, dá para fazer os exames sim. Porém, de um modo geral, a gente sempre aconselha a pessoa a comer menos desses pró-inflamatórios, que são, não é só lactose, porque lactose é só o açúcar do leite, né? São os laticínios em geral. Ah, mas eu não vou comer nunca mais? Não é isso. Você vai, mas você não precisa comer todo dia a mesma coisa. Então, todo dia aquele queijo, todo dia aquele pão. Pode variar, criar outras situações, comer frutas, comer outros tipos de farinhas. Tem tanto tipo de alimento. O Brasil é riquíssimo em frutas maravilhosas, né? Em legumes, em verduras, em outras farinhas, em cogumelos, em castanhas, que são maravilhosas. E dá pra gente ter uma alimentação bem rica e bem saborosa. Super saborosa. Com alimentos que vão trabalhar a nosso favor e não inflamando o nosso organismo. Doutora, eu volto já pra gente começar aqui a responder as dúvidas da turma que tá em casa. E aí, à medida que as perguntas vão surgindo, a gente vai se aprofundando mais nesse assunto. Okay. Segura aí um pouquinho, tá bom? Vem cá comigo. Legal, né? A gente aprender sobre essa alimentação e lembrar que, de fato, alguns alimentos não nos fazem bem e que a gente pode e deve fazer escolhas mais sensatas. Olha, a gente é o que a gente come. Vamos comer direitinho, né? Vamos gostar da gente, vamos tratar a gente bem. Agora vamos continuar com a doutora Márcia Tornavoy, que está aqui nos ajudando a entender sobre a alimentação e as dores nas articulações. Quando a gente fala de dores nas articulações, são as dores no joelho, isso, normalmente, no sim. tornozelo. As pessoas têm muitas dores nos joelhos, as queixas são muito fortes, joelhos, tornozelos. Muita gente tem dores nas mãos, principalmente nas articulações pequenas das mãos. Às vezes começa com essas dores nas articulações, a pessoa acha estranho. Isso é qualquer idade. Ah, não porque a pessoa é velha, não porque a pessoa faz esporte. Não, qualquer pessoa, qualquer idade. E ela está muito relacionada à alimentação? Isso é comprovado? Está muito relacionado, isso é comprovado. Porque muitas vezes a pessoa já tomou alguns medicamentos, analgésicos e tudo, melhora um tempo e tudo, e aquilo volta. O que é crônico está muito relacionado, sim, à alimentação. O que é agudo, de um impacto e tal, não. Ah, sim, mas não. o que é crônico, da pessoa o tempo todo está se queixando, aí melhora um pouco, doutora. Aí eu tomei um analgésico, tomei um anti-inflamatório, melhorou e tudo, e voltou, e voltou. E agora está começando a inchar outra articulação, e ela pula de uma para outra. E a pessoa acha aquilo tudo muito estranho, porque se eu não tenho reumatismo nesse dedo, agora eu tenho no joelho, agora eu tenho no tornozelo, no cotovelo. Não, gente, vamos tratar isso e vamos prestar atenção no que a gente come. Olha a pergunta aqui da Vânia, de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Tenho fibromialgia e sinto dores em todas as articulações. Gostaria de saber quais são os alimentos que eu deveria consumir, ou até evitar, né? O que deveria consumir, normalmente, são as frutas e verduras verdes, né? Que tem bastante cálcio, bastante ferro, melhora bastante essa performance. As frutas vermelhas, principalmente a cereja, ajuda bastante. Alimentos como o kefir, alimentos como a curcuma, que é um tempero, que é maravilhoso, é anti-inflamatório. O gengibre é anti-inflamatório. O kefir é aquele leite fermentado que a gente faz em casa. É um iogurte que faz em casa. É um iogurte que faz em casa e aí uma amiga passa um pouquinho para outra para cultivar aqueles lactobacilos, né? Exatamente. Isso é uma coisa legal, é um costume que a gente deve
valorizar, incentivar. Então, faça kefir em casa porque é maravilhoso. É né? maravilhoso, melhora muito a parte digestiva e quando você melhora a parte digestiva, você elimina muitas toxinas que são feitas no intestino e que acabam indo para o sangue e pioram as dores. Kefir é tudo de bom. Aliás, eu quero mandar um beijo para Tati, a Tatiane Elisa. Ela é minha esteticista maravilhosa, ela sempre faz kefir para mim, ó. Beijo grande para você, isso é muito bom, né? É Tem bom, uma sim. amiga dessas que faz massagem e ainda faz kefir, é Ai, de Deus, é maravilha. bom demais. A Melissa de São Paulo, ela quer saber se os agrotóxicos encontrados nas nossas frutas e legumes podem influenciar nesse processo inflamatório. Pode influenciar porque aumenta a toxicidade do corpo, né? E aumenta a atividade anti-inflamatória que o corpo tem que produzir. Então, com certeza sim. Então, lavar bem os alimentos antes de ou consumir alimentos orgânicos, né? Mas se você em casa conseguir lavar com bastante, com algum tipo de um iodo que você dilui um pouco na água, ou um pouco de aquele cloreto, hipoclorito também é bom para ajudar a limpar os alimentos. Sempre depois lavar com água corrente. Fazer né? a higienização Fazer a bem higienização, correta, né? deixar de molho, depois lavar com água corrente, secar os alimentos. Se a gente puder consumir os orgânicos, melhor. Mas eles às vezes vêm mais caro. É legal que quanto mais a gente consumir, a tendência é que ele fique mais barato, Exatamente. né? Porque tem a lei da demanda. Então, se a gente puder, eu acho que é uma boa escolha. É uma boa escolha, né? é um bom boa escolha, até investimento. uma escolha coletiva, é interessante. A pergunta agora que vem de uma telespectadora do município de Água Fria, que chama Dayan. Ela quer saber o seguinte, não necessariamente sobre as dores nas articulações, mas ela sente dor de cabeça quando não bebe café. Ela quer saber se isso tem uma relação, um fundamento científico. Tem relação, porque o café é vasodilatador e muita gente que está acostumada com a cafeína, quando não toma, sente dor de cabeça, porque ela tem vasoconstrição e isso causa dor de cabeça e às vezes até enxaqueca. E aí a Yara de Batatais, ela também quer saber sobre a dor de cabeça, sobre a enxaqueca. Uhum. Qual é o alimento bom para enxaqueca? Olha, a primeira coisa é não comer açúcar, porque a enxaqueca, assim, o açúcar e os leite, os laticínios, são os dois vilões de quem tem enxaqueca. Zerar açúcar. De preferência, açúcar e o laticínio. É tão difícil, né, gente? Eu adoro um docinho também, eu tenho também enxaqueca. Tá, mas é o que eu falei, porque se você zera do seu cotidiano, você pode comer nas exceções. Pois é, como é que eu vou fazer aqui com essas chefes que trazem esses bolos, essas delícias, né? Então, tem que melhorar o cotidiano. No seu dia a dia, na sua casa, evita. Evitar. Não use o açúcar no dia a dia. Deixe para festa, deixe para experimentar um bolo Realmente gostoso é um nocivo, dia. né? Isso. Sem contar que ele envelhece. Isso, no Causa dia a tantos dia. males, Evita no né? dia a dia. O cotidiano, você evitando no dia a dia, já ajuda Já é bastante. um bom caminho. A Marisa, ela quer saber quais são os alimentos que não devem ser consumidos para quem tem artrose. Olha, existem até vários livros que falam hoje, mas um dos mais recentes, escrito por um americano, que ele fala sem grão, sem dor, no grain, no pain. Então, os grãos, na verdade, são os grandes vilões das dores. Hoje, que cientificamente está sendo provado e tem muitos estudos que estão... É mesmo? Sim, então... Daí a gente está falando de todos os grãos, então eu vou incluir tudo? Em especial os grãos que contêm o glúten. Então é o feijão? Não. O feijão não? É o trigo, centeio, cevada... Então, peraí, trigo, centeio, então vamos saber. Trigo, centeio, cevada e aveia. aveia. A aveia não tem glúten, mas ela tem um pouco de aveína. No Brasil, ela é embalada no mesmo lugar. Então, pode consumir aveia? Pode, mas não no cotidiano. Então, trigo, centeio e cevada, vamos evitar. A cervejinha, né, para quem tem aquela tendência da dor, não Cerveja vai fazer esquece, bem. até porque tem álcool, esquece também. Isso aí O álcool também é um e grande tem essa vilão, história né? de que cerveja é inofensiva, não é não, viu gente? É na cervejinha que começa muitas vezes a doença séria, que é o alcoolismo, que é O álcool, doença. né? A gente esqueceu né? de falar do álcool, que é bastante pró-inflamatório também, né? O álcool Então quem ajuda tem dores muito. nas articulações esquece o álcool. É, a bebida alcoólica. Aí, olha, a Sheila Maria de Jataí, Goiás, ela diz que tem alergia alimentar e intolerância e realmente tem a ver, dores nas articulações. Eu tinha muita dor nos joelhos e nos ombros. Olha só. Então, provavelmente ela descobriu o que é que causava essa dor e ela melhorou, né? Tem uma aqui querendo falar do kefir. Ela fala assim, olha, uma boa pergunta, Elisângela de Salto. Cláudia, sobre o kefir, mas o leite de kefir não vira inflamatório? Porque eu sou intolerante a leite. Boa pergunta. Então, o kefir, na verdade, ele é uma colônia de lactobacilos, né? Então, quando você cria a colônia,
O objetivo é comer aquela colônia para que ela vá para o intestino. O que existe de lactose é consumido pela própria bactéria para que ela vire kefir. Tá. Então, quando você consome um lactobacillus como esse, por exemplo, não existe quase nada mais lá de lactose e proteína, porque a própria bactéria consumiu para que a colônia crescesse. E ela é benéfica. Perfeito, então vamos comer kefir. Olha lá, a nossa telespectadora Bernadette, de São Paulo, ela quer saber que outras farinhas deveriam ser evitadas. Pergunta também, e o iogurte é inflamatório? E a tapioca? Olha, por exemplo, a tapioca é uma farinha que não tem glúten, porém, ela tem um índice glicêmico alto. Quando você come muita, o pessoal acha, vou comer tapioca, não tem glúten, vou emagrecer. Negativo, não vai. Por quê? Porque ela também é calórica, também tem um índice glicêmico alto e também provoca um processo inflamatório. É aquilo que eu falei, nada de ser xiita e comer sempre as mesmas coisas. Fazer alternância dos alimentos, inclusive da tapioca, né? Usar um dia tapioca, outro dia uma farinha de grão de bico, outro dia uma farinha de castanhas, outro dia a própria aveia, né? Pode ser usada, não diariamente, mas pode ser usada. Fazer as suas próprias panquecas durante a manhã, o café da manhã. Então aí respondendo sobre as farinhas, sobre a tapioca. E o iogurte é inflamatório? Sim, o que tem o leite sim, porque a maioria deles tem leite. Então é preferível você tomar um kefir ou tomar os lactobacilos na forma mais concentrada, né? Por exemplo, os iogurtes sem açúcar, eles têm uma concentração melhor. Aí já tem uma telespectadora aqui que vai complementar essa pergunta. Eu adoro vocês, e vocês parecem que mandam na hora certa, a Cláudia de São Gonçalo. Ela quer saber se então ela pode tomar Yakult diariamente. Então, o Yakult já é melhor. Ele tem, principalmente melhor, você porque disse? lançaram o Yakult agora. É isso que eu te perguntar, não tem muito açúcar? Lançaram agora um sem muito pouco açúcar, 40% menos. Sim, eu vou procurar isso é muito no supermercado. interessante, porque ele tem uma concentração grande de bactérias, que são benéficas, e hoje já tem uma concentração muito menor de açúcar, o que é muito interessante. Que ótimo! A gente não está fazendo propaganda do Yakult, não é patrocinador. Se o departamento comercial brigar comigo, sorry, mas isso aqui é prestação de serviço, né? Porque não tem outro lactobacilos de fácil acesso para a população. Kefir, por exemplo, só se a gente fizer em casa, não vende no supermercado. Não vende no supermercado. Lactobacilos que a gente manda manipular na farmácia de manipulação é caro. E hoje existem iogurtes de castanhas também, né? Existem iogurtes de coco, existem iogurtes de amêndoa, hoje já existe. Caríssimos. Um pouco mais caro, sim. O Yakult, pelo menos, ele é acessível. Isso. Lá fui eu. Fiz um monte de propaganda do Yakult aqui, mas tudo bem. O importante é que a gente tem que ajudar mesmo uns aos outros. Vamos lá. Ih, tem perguntas aqui de outro assunto. Daqui a pouquinho eu vejo e respondo. Alguém está perguntando sobre amor exigente. O site é amorexigente.org.br, tá? A Gláucia, ela diz o seguinte: eu tenho lúpus, o que eu não posso consumir? Olha, em primeiro lugar, o glúten. O glúten. Porque o lúpus é uma doença autoimune. E hoje os estudos mostram que muitas das doenças autoimunes, elas são intensificadas, né? Elas têm um processo de intensificação com o consumo do glúten. Então, seria bem interessante para ela tirar o glúten da dieta. Isso ajudaria bastante. E tirar o glúten significa olhar bastante as embalagens, porque até aquilo que a gente pensa que não tem glúten, tem, né? Tudo tem glúten. Chocolate tem glúten, às vezes até um creme que você passa no corpo tem glúten. Olha. Então, olhar bastante as embalagens. A pergunta E agora ela é da deveria Lourdes. comer coisas anti-inflamatórias também, né? Para ela seria muito interessante as castanhas, seria interessante usar a curcuma na comida, o próprio gengibre, né? Vamos falar um pouquinho então desses alimentos anti-inflamatórios. Castanhas, de forma geral? De forma geral, tá? Cúrcuma, A curcuma, o gengibre, gengibre, os cogumelos. cogumelo. Pode ser qualquer cogumelo? Qualquer cogumelo. Os comestíveis, né, que a gente vê, shiitake, Shiitake, né, shimeji, cogumelo Paris, vale exatamente. As frutas? As frutas, de um modo geral, né, são muito interessantes, principalmente as vermelhas. Tá. O que mais? Lógico, os legumes, as verduras, isso é sempre anti-inflamatório. Tudo que você evita formar resíduos, né, que tem esses outros alimentos que têm resíduos que são pró-inflamatórios que nós já falamos, elas são interessantes de consumir.
Por exemplo, você fazer alternância dos alimentos, isso é muito importante. A água que você toma, né? Aumentar o consumo de água, aumentar o consumo, por exemplo, de água de coco, né? O coco é bastante interessante porque é uma fruta que tem uma gordura interessante, ele tem fibra, ele tem anti-inflamatórios porque eles têm vários ácidos nele também. Se tratar bem, fazer boas escolhas na alimentação, isso é fundamental, É fundamental. né? Não pode ser preguiçosa com a sua alimentação. Faz o seu suco, mistura as coisas boas. Às vezes você tem uma horta na tua casa e nem usa, Exatamente. Né? Faz seu suco de couve de manhã, que é bom. Manjericão, né? Usar as plantas, né? Os temperos, né? Alecrim. Usar coisas diferentes, não usar muito sal na comida, sal comum. Usa um sal melhor, né? Um sal do Himalaia, um sal de flor. Até porque a gente vai usar pouquinho sal, né? Vai Tem gente que usar fala assim, pouquinho. sal do Himalaia é caro. Mas é para usar tão pouquinho de sal, porque a gente não precisa consumir tanto sal. Exatamente. Os alimentos têm um sabor próprio, a gente começa a perceber melhor quando a gente tira o sal, né? Exatamente. Fica muito bom. A Lua Barbosa. Lua, saudade de você também. Volta, vem fazer um artesanato bonito aqui. Ela diz assim... A minha irmã tem enxaqueca e o médico proibiu o chocolate. Mas e se for amargo, pode? A questão do chocolate não é nem por causa do cacau em si. É porque muitas vezes o chocolate vem com leite e vem com açúcar. Se ele for amargo, acima de 70%, 85%, ela pode consumir com moderação. Tá joia. A Maria de Januário. Com moderação significa o quê? Uns 30 gramas por dia? No máximo. No máximo. Tá. A Maria de Januário, em Minas Gerais, ela diz todas as vezes que tomo cerveja ou tomo suco de frutas cítricas, vem uma dor na barriga muito forte, acompanhando uma dor de cabeça. Depois vomito tudo aquilo que comi. Só assim alivia a dor. Sempre é assim. Tá melhor não fazer, né? É melhor não fazer. Até porque essa mistura, né, muitas vezes a cerveja ela tem glúten e tem álcool, né? É uma coisa que irrita o estômago, a mucosa intestinal. E os cítricos a gente sabe que também às vezes são irritantes, especialmente a laranja, né? Agora você imagina, a gente tem mais facilidade de ver o externo. Imagina se você tem um machucado e você vai irritando. Então, vai irritando, vai virar o que isso? Exatamente. A gente tem que pensar que internamente a coisa é mais ou menos assim também, né? Exatamente. Vai então, ficar irritando. São duas coisas irritativas e pelo visto a mucosa gástrica dela já está com um pouquinho de irritação e aí ela usa algum alimento irritativo, vai voltar tudo. Então, ó, pra você acabou essa história de fruta, suco de fruta cítrica e cerveja, esquece, viu? Agora a pergunta da Ana de São Paulo, quem tem a doença de Crohn pode comer esses alimentos aí todos? Eu acho que ela se refere às castanhas, aos iogurtes que são de castanhas também. A doença de Crohn é uma doença também de autoimune e ela tem um aspecto bastante pró-inflamatório do intestino. Ela vai criando um processo muito inflamatório. Então, em primeiro lugar, retirar aquilo que provoca as questões inflamatórias que nós já falamos aqui. Então, prestar muita atenção no que não comer, principalmente, né? E o resto, sim. Se ela, depois que ela consertou a flora intestinal dela, melhorou, né? Porque muitas vezes o médico vai auxiliar nesse processo, dando os nutrientes adequados, dando os lactobacilos adequados para ela tomar em forma de cápsula, né? Não precisa começar tomando kefir, nada disso. Muitas vezes a orientação do nutrólogo é que vai dizer o que a pessoa pode e deve comer para sair desse processo inflamatório e recuperar a mucosa. E aí depois sim, fazer uma dieta adequada, sem os pró-inflamatórios, ela vai poder sim comer as castanhas e tudo. Muito bom. A Vanessa, ela gostaria de saber por que ela fica com a barriga inchada todas as vezes que toma café com leite. Ela fala, outros derivados da leite, eu não fico com a barriga inchada. Então, essa é uma boa pergunta. O leite puro, muitas vezes, ele passa por vários processos de pasteurização e de introdução de alguns produtos inadequados e que ele acaba transformando o leite num produto mais inflamatório ainda. O queijo e o iogurte, muitas vezes, eles já são fermentados. Então, boa parte da lactose e algumas proteínas no processo de feitura do queijo e do iogurte são quebrados. Então, a digestão é facilitada. Ao passo que se toma o leite puro, você está engolindo tudo aquilo, a lactose íntegra e as proteínas íntegras. Então, o seu intestino e a sua digestão vai ter que dar conta daquilo sozinho. E, às vezes, não acontece.
dá vômito, dá diarreia, dá intolerância, dá distensão. Mas no caso dela, quando ela bebe café com leite, é que a barriga dela fica Então, é provavelmente por causa do leite. por causa do leite. Mas quando ela toma leite sozinha, não fica. Não, ela falou que outros alimentos do leite, parece, Ah, né? tá. Feitos de leite, eu Então, entendi. cada corpo também reage de um jeito, né? Exatamente. Precisa ver se ela está usando açúcar, É né? importante a gente observar também e aprender um pouco o que é que o nosso corpo está querendo nos dizer. Exatamente. Né? Ai, tem tanta pergunta. Acabou o tempo mesmo? Oh, que dó. Mais uma. Tem como prevenir as dores nas articulações com plantas ou chás? A pergunta é do Denis Yankee, de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Tem como prevenir. Eu acho que a grande prevenção é você fazer a alimentação adequada, como a gente já questionou bastante aqui, com relação às plantas, né? Usar bastante o que nós já falamos, a curcuma e o gengibre principalmente, que são bastante anti-inflamatórios. Usar muita planta para fazer os alimentos, né? Que são as salsinhas principalmente, a cebolinha, né? A salsinha ajuda bastante. Vale se colocar tudo de uma vez no suco? Olha, não é adequado o suco, porque o suco ele quebra as fibras, a menos que você engula o suco todo sem coar. É, Aí vale. bater no liquidificador. Aí vale. Como eu faço? Bato minha couve, já coloco salsinha, já coloco Isso. gengibre. Sem coar. Porque Tá. se você Não, coar, não você coo. tira a fibra fora e você vai estar consumindo muita frutose, que também não é bom. Aham. Então, se você engolir com as fibras e tudo, ok, porque as fibras vão ajudar no processo Não tem problema a digestivo. mistura de tudo isso Não tem junto. problema a mistura. Ah, joia. Aprendemos, mas queremos mais. Então volta logo, tá bom? Ok, obrigada. Doutora Márcia Tornavoy, ela tem um site, um blog, que é o marciatornavoy.blogspot.com. Entra lá que você vai gostar. E o telefone é o 011 3813 2261. Você atende também em Minas? Sim, Em que região? Uberlândia. Em Uberlândia. Olha aí a turma de Uberlândia, minhas mineirinhas. 0 operadora 34 3255 1221. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada.